Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Support Solution Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigos! Estamos iniciando o nosso programa semanal Momento Espírita, aqui na TV Universitária, canal 7. Este programa é produzido pela USE Intermunicipal de Tupã, em parceria com a FEB TV, que é a TV da Federação Espírita Brasileira. Hoje, o palestrante espírita Saulo César dará continuidade ao tema Moisés, Jesus e o Espiritismo. Esta matéria faz parte do programa Café com Luz da FEB TV. Meus amigos, é uma alegria estar com vocês novamente para mais um Café com Luz. Bom, esse episódio é uma continuação, nós estamos chamando de parte 2 do Café com Luz, que trata sobre Moisés, Jesus e o Espiritismo, ou seja, as 3 revelações, aqui com o nosso querido amigo Saulo César. Tudo bom, Maurício? Uma alegria estar aqui, uma alegria estar aqui com os nossos telespectadores. Então foi só um intervalo, né? Esses 2 episódios, porque... Para trocar o café só. Para trocar o café. E vamos pegar o embalo. A gente encerrou o primeiro episódio, Saulo. Você estava falando da importância da gente, como é que a gente trata, por exemplo, a primeira revelação. Vamos não é nem concluir, dá mais uma liga, vamos ver o que a gente pode falar de maneira sintética, a sua fala, a respeito da importância dessa primeira revelação, né? Com a característica cultural da época, e daí eu queria já puxar para a gente falar da segunda e da terceira. Tem algumas coisinhas separadas, mas eu queria que você retomasse onde você parou. Eu acho interessante, Maurício, que quando a gente fala da primeira revelação, quando a gente não conhece a primeira revelação, qual que é o risco que a gente tem? Da gente achar que está falando da segunda revelação, quando na verdade a gente está falando da primeira. Ou da gente achar que está falando da terceira, quando a gente está falando da primeira. Cada revelação, ela mostra uma parte. Ou seja, se eu tenho a visão da doutrina espírita, mas não tenho o Evangelho do Cristo, eu tenho uma visão da revelação, mas eu não tenho a visão daquela parte trazida pelo Mestre. Se eu tenho essas 2 primeiras, mas eu não tenho a primeira, me falta. Essas revelações, elas não são sobrepostas. Cada uma traz uma parte da lei divina. Elas são solidárias. São solidárias. É como se a gente tirasse, por exemplo, dessa mesa aqui, essa aqui é a primeira revelação, essa aqui é a segunda, essa é a terceira. Se eu conhecer 2, seja ela a primeira, a terceira, mas se eu conhecer, me falta ainda a terceira. Isso é interessante, dando um exemplo muito concreto, quando muitas pessoas dizem assim: Jesus disse que é importante amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando a gente diz isso, se referindo a Jesus, a gente comete um equívoco, porque isso não é segunda revelação, isso é primeira revelação. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, que é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, é a primeira revelação. Isso está presente na história do povo hebreu, que tenta descobrir como amar a Deus. E o amar ao próximo como a si mesmo também está lá. Se a gente pegar Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18, nós temos essa expressão. E muitas pessoas dizem assim: não, porque Jesus resumiu a lei. Não, Jesus se utilizou de algo que já era conhecido. A proposta do Mestre não é de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo só. É do amor aos inimigos. Essa é uma originalidade na boca do Cristo aqui. Essa é uma originalidade na boca do Cristo. Por quê? Quando Jesus propõe que nós amemos os nossos inimigos, ele propõe algo muito mais profundo. E Kardec, quando ele trata dessas 2 dimensões, ele faz isso no capítulo 11 e no capítulo 12, ou seja, ele também separa. Porque são 2 dimensões.
Ou seja, aprender a amar o próximo, aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, se a gente quiser entender como é que isso é, voltemos ao Velho Testamento. Nós vamos ter aí a justificativa de um Deus criador, a proposta de construção do homem, a imagem e semelhança de Deus que reflete o amor, o acerto no amar o próximo, a construção de uma comunidade de crentes, de pessoas que divulgam através do seu exemplo. Isso é Velho Testamento, né? Quando Jesus chega, os horizontes são mais amplos, porque ele traz uma outra dimensão. E às vezes a gente fala de Jesus como se ele nos ensinasse exclusivamente a amar o próximo, quando o grande convite de Jesus é de amor ao inimigo. E aí a gente perde essa essência. Porque hoje, infelizmente, nós temos tanto problema nos relacionamentos que a maioria das pessoas a gente está transformando em adversários. A gente vê isso na atualidade, quando a gente começa a polarizar as nossas ideias e a gente começa a olhar o outro como sendo o antagonismo, como sendo aquilo que é contra os nossos interesses, e a gente não constrói pontes de fraternidade, de entendimento, de amor. Ou seja, agir dessa forma, a gente pode até estar respeitando o amar a um próximo numa concepção estreita, mas a gente não está respeitando aquilo que Jesus nos disse. É interessante quando a gente fala que essas mensagens são solidárias, quando a gente atribui isso à primeira revelação, nós não estamos excluindo o Cristo. Porque se a gente entende que o governador do planeta ele está gerenciando todo o processo evolutivo nosso, ele não está presente coordenando todos os profetas, todo o processo de formação da casa, né? Que é a formação planetária. A gente vai ver isso na doutrina espírita com Emmanuel, em A Caminho da Luz, com André Luiz, em Evolução em Dois Mundos e tantas outras obras. Então esse Jesus ele está presente. Quando a gente fala que está na primeira revelação, é porque quando ele fala, eu não vim destruir essa lei, ele está confirmando aquilo, e ele confirma com aquele doutor da lei que foi testá-lo, né, na parábola. O que antecede a parábola do bom samaritano, Jesus pergunta para o doutor da lei o que está escrito e como você lê, e o doutor da lei resume dessa forma. Ou seja, isso era conhecimento da cultura judaica daquela época. Então Jesus é um pedagogo que não vem para destruir o material que a gente vem construindo. Ele trabalha em cima dessa experiência, não é? Essa é talvez a grande mudança que a gente tem que fazer, Maurício, na hora de compreender essas três revelações, né? A gente tem o primeiro andar, o segundo andar e o terceiro andar, mas tem gente que acha que o terceiro andar vai ficar em pé sem os dois primeiros. Ele vai cair, porque ele se apoia nos outros dois. O ensino do Cristo, o que ele nos trouxe de alargamento do nosso horizonte, só é possível compreendendo a primeira revelação. Sem essa compreensão, o nosso conhecimento acerca do ensino do Cristo, ele fica tacanho, ele fica limitado. E quantas vezes a gente não distorce, nós fizemos isso como humanidade durante séculos, distorce o ensinamento do Cristo, porque a gente quer que aquilo se ajuste às nossas concepções, porque a gente não fez o caminho, a gente não reavivou o que aconteceu durante 1.200 anos de Jesus preparando corações e mentes para que estivessem adequadamente aclimatados a compreender aquilo que ele traria. E depois, mais 18 séculos de internalização dessa mensagem para que a gente pudesse compreender essa outra parte. É tão bonito isso, Saulo. Eu vou falar um exemplo. E se você achar que ele não é o melhor, a gente muda aqui agora, a gente está em casa. Quando uma mãe ensina os seus primeiros preceitos morais para a criancinha pequena, o preceito moral ele é diferente da essência do que ela está falando com aquele filho já adulto? Não, porque... Não é? Então, olha, isso não é seu, esse brinquedinho é do coleguinha, ele tira. O preceito do que é correto, ela já está dando naquela forma da criança. O adulto, ele pode desprezar? Será que ele não sabe que aquele ensinamento ele é impactante no adulto que ele é hoje? Em termos de revelação, quando você fala da gente desprezar os outros andares, é um exemplo válido? Essa metáfora ela é importante porque a gente lembra do processo de educação de uma criança. Quando é que a criança aprende valores? Nas fases iniciais da sua existência. Se valores morais fossem só resultado de conhecimento intelectual, nós não teríamos pessoas com PhD cometendo crimes. Nós não teríamos pessoas altamente instruídas, mas que se desviam em equívocos assombrosos.
O valor moral, ele se dá nessa primeira fase em que há um contato, em que há uma expressão de criatura para criatura, daquela convivência. Aquilo passa pelo exemplo. E aí, quando nós vemos o Velho Testamento, é a parte, né, da Bíblia como um todo, em que nós temos a presença de Deus de uma maneira mais próxima, intensa. Deus fala com as pessoas, Deus intervém, Deus age, Deus puxa a orelha. A criança senta no colo. A gente olha isso tudo como sendo assim, esse momento em que é necessário uma proximidade para que a pessoa internalize esse senso moral. É lógico que isso foi retratado numa cultura, numa linguagem, que é uma linguagem de 3.000 anos atrás, de 2.000 anos atrás, e que a gente não tem, no comum do nosso dia, acesso a isso. E aí nós temos os problemas das traduções, o problema das interpretações, mas isso não resolve a situação. Quer dizer, compete a gente pular esses obstáculos e ir lá e resgatar isso, para que o nosso entendimento da lei divina seja um entendimento completo. Sabe o que eu me lembrei agora? Do discurso de Estevão. Porque quando isso está em Paulo e Estevão, mas também está em Atos dos Apóstolos. Mas o que acontece? O Saulo de Tarso não entendia como é que aquele Cristo poderia ser um emissário, poderia ser o Messias, se ele via miséria material, um Deus que não provia da forma como ele enxergava na história passada do povo hebreu. E Estevão não usa esse argumento que você acabou de colocar, da maturidade. A criança ela vai tendo outros cuidados, porque quando ela é muito novinha, ela é totalmente dependente. Mas depois ela não tem que crescer, ela não tem que assumir complexidade, e o pai já fala, levanta, anda. Isso em Paulo e Estevão fica claro, não é um exemplo interessante? E o próprio Paulo, mais tarde, ele vai dizer isso, né? Quando eu era criança, eu agia como criança e me alimentava como criança. Mas quando eu me tornei adulto, passei a me alimentar como adulto, de alimentos mais sólidos, e deixei aquela fase da criança. Mas ela é importante, porque se a gente não tem a noção desse desenvolvimento, o nosso conhecimento acerca da lei divina, ele fica fragmentado, ele fica um conhecimento parcial. E aí nós corremos o risco de achar que a gente está falando de coisas mais profundas, quanto pela falta da base, a gente está distorcendo esses elementos. E talvez aí a gente fique muito agarrado ao texto e não vá para a essência que está por trás dele. A gente falava, antes de começar a gravar, que a palavra Torá, isso aí acho que você sabe melhor, mas a Torá, qual é o significado mesmo, Saulo? Quando a gente fala Torá, a gente traduz normalmente como lei. Mas aí tem um problema, porque a lei ela tem duas dimensões. Por exemplo, você pode ter uma lei de trânsito que define multas para quem infringir um determinado parâmetro. Mas você também pode ter uma lei que estabelece como uma coisa deve funcionar. Por exemplo, a lei que estabelece que o carro, você tem que andar do lado direito da pista. É uma lei de trânsito, que orienta como o fluxo deve seguir. A palavra Torá, na sua acepção primitiva, ela tem um sentido de orientação. É lei nesse sentido de instrução, de orientação. Não é a lei no sentido da imposição, mas é de como a criatura deve proceder, como é que ela deve agir, para que ela consiga uma relação com a divindade mais próxima. Então já havia essa sofisticação. Olha só, na leitura da lei divina. Eu estou com o Novo Testamento aqui, na tradução do Haroldo Dutra, e eu falei para você, né? Eu vou pegar esse gancho da mãe orientando o filho, a progressão, a capacidade de você investir no detalhamento da revelação. Eu vou ler aqui para você. É em Mateus, capítulo 13, versículo 33. Tem os títulos, né, que se dá a parábola do fermento. Outra parábola lhes falou. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 satas de farinha, até estar toda fermentada a massa, as 3 satas. Satas era uma medida hebraica, tem aqui a nota do Haroldo, né, equivalente ao módios romano. Pega para aí, para a gente... Essa metáfora que o Cristo utiliza, ela é tão interessante porque qual que é o papel do fermento na fabricação do pão? Que essa mulher coloca, esse fermento vai agindo aos pouquinhos, né? É tornar o pão mais macio, mais robusto. Se a gente pegar, quem está nos assistindo e gosta de cozinhar, eu gosto de cozinhar também,
Se você pegar uma massa de pão e você não colocar fermento nela, você assar, aquilo vai ser duro, vai ser igual uma pedra. Muitas vezes, quando nós não passamos por esse processo de fermentação desde o começo, a nossa expressão da lei divina é uma expressão dura. Como às vezes a gente na doutrina espírita, pelo conhecimento da reencarnação, quando você chega, por exemplo, para uma mãe que acaba de perder um filho, e você vai no ponto intelectual somente dizer, não, mas o seu filho não morreu, por que você está sentindo aí? Não, você não pode chorar, porque senão você vai prejudicar o seu filho que está lá tentando se recuperar. Esse tipo de postura é a massa sem fermento. É a massa que não passou por esse processo de entendimento daquilo que estava lá na primeira revelação, do amor e da conduta que o Cristo traz para a gente e pega o conhecimento extraordinário que a doutrina espírita nos oferece, mas que por não estar fermentado, ele se torna algo duro para as outras pessoas. E isso tem que estar presente no processo que é coletivo, e aí a gente faz pega essa metáfora e utiliza nas 3 revelações, mas também no nosso processo individual de boa fermentação. A gente pega, por exemplo, quando a gente pega o Velho Testamento, nós temos uma série de equívocos em relação à conduta do povo hebreu, né? E uma série de consequências, algumas muito drásticas. Mas qual é a constante? Deus nunca desiste da criatura. Ele está presente todo o tempo. E às vezes quando a gente vai se relacionar com o nosso próximo, por um comportamento a gente desiste da relação de amor. A gente desiste da relação de fraternidade. A gente corta o vínculo. Ou seja, isso é falta de entendimento da primeira revelação. Porque se o homem é a expressão de Deus, no seu amor infinito, a gente jamais deveria desistir do outro. É o que Jesus faz com seus apóstolos. Quando ele não afasta Pedro, sabendo que ele o negaria, ele não afasta Judas, ele não critica Tomé, que pede provas, ele não afasta Maria de Magdala. Não repreende ninguém quando volta. Né? Ele está agindo naquele sentido de representar essa lei de amor que ela não desiste da criatura. E com a doutrina espírita nós vamos perceber por quê. Porque muitas vezes os vínculos que nós temos com aqueles que nos agridem, com aqueles que nos contrariam, são vínculos estabelecidos por nós mesmos em outras existências. Ou seja, não desistir, a doutrina espírita vai nos esclarecer, é um processo de manter os vínculos que nós construímos no passado, no sentido de reajustá-los pela lei do amor. Então, assim, seria a gente restringir demais. É claro que existem fases, mas é preciso aprofundar o sentido. Na primeira revelação, nós não temos só um Deus de justiça. Porque não tem essa coisa, a gente aprende no Evangelho, não, a lição de Moisés é um Deus de justiça. É muito mais do que isso na primeira. Não tem amor na primeira revelação? Olha, cheio de mensagens desse tipo. É porque a gente pensa, a gente acha que o amor não corrige, que o amor não educa. Porque a gente às vezes tem uma visão leniente do amor. Mas o amor, que é amor de fato, ele se ajusta à necessidade educativa da criatura. Quem ama seu filho não converte ele num bibelô, que mais tarde vai crescer sem possibilidade de agir na vida, porque não foi preparado. A justiça e o amor não são coisas antagônicas. Quem ama, corrige. Quem ama, cuida. Agora, da percepção de quem está no estágio inicial, quando a gente fala para o nosso filho assim, olha, está na hora de estudar, está na hora de parar com o videogame, está na hora de fazer a sua tarefa, a percepção dele pode ser, naquele momento, uma percepção de que nós estamos lançando mão só da justiça. Mas mais tarde ele compreende que aquela atitude, ela tem por base, por origem, o amor, a preocupação com o futuro dele. Ou seja, pegando o exemplo do fermento, se nós, nas nossas relações, usarmos a verdade como um cacetete, que justiça é essa, que verdade é essa que agride? Então, a massa fica dura. Então, esse fermento da compreensão, que é aí o ponto culminante do Cristo, porque ele não vai trazer só o ensinamento do amor, ele é o próprio Evangelho. O Evangelho é o Cristo. É o Cristo, é o que ele reflete. Quando ele diz para os apóstolos, quem me vê, vê o Pai, ele está dizendo isso. Eu sou a máxima expressão passível de vocês compreenderem do que é Deus. O que naquele momento evolutivo, eu diria que durante um bom período da história da humanidade, o que a gente vai conseguir entender da divindade é aquilo que
Jesus refletiu a divindade no sentido do que a gente pode fazer, da divindade dentro de nós. Jesus traz essa dimensão de exercitar no humano, no cotidiano, no dia a dia da gente, o que é o ser humano idealizado pelo Criador. Saulo, no nosso entendimento, o entendimento da doutrina espírita, o que nós perdemos muito que a doutrina espírita resgata, por isso que a gente fala do cristianismo redivivo, ou desse processo que nós estamos vivenciando da revivescência do Evangelho, e o que nós temos de grande advento, entre aspas, novidade, né, em relação à ampliação de horizontes da doutrina. O que ela resgata que nós perdemos muito desse período de Jesus até Kardec, e a grande originalidade da doutrina espírita, além do que ele resgata. O que a gente perdeu e o que a doutrina espírita larga para a gente? Olha, Maurício, eu acho que uma das coisas que a gente perdeu do cristianismo foi a sua simplicidade inicial. Na medida em que o cristianismo se tornou uma propriedade das instituições humanas, ele passou a servir de instrumento a determinados propósitos. E ele deixou de ser um fim para ser um meio. E eu acho que quando chega o Espiritismo e ele não trata a questão das estruturas, das hierarquias, ele resgata essa simplicidade original, essa preocupação com o indivíduo, nós temos aí esse cristianismo redivido. Mas é importante a gente se lembrar o seguinte, não existe cristianismo sem Antigo Testamento. Todos os apóstolos eram judeus. Ou seja, resgatar o cristianismo primitivo significa também resgatar essa imagem, essa primeira revelação, sem a qual nós não entendemos cristianismo. E mais ainda, a gente estava até conversando, brincando, né? Muitos de nós não conseguem cumprir sequer os 10 mandamentos. Se a gente for pegar... Não está nem na primeira revelação, não é? Exatamente. Né? Estágio, não dá para desprezar. E eu acho que a grande originalidade da doutrina espírita é que enquanto Jesus ele começa a levantar os nossos olhos para um reino dos céus, para uma vida futura, a doutrina espírita ela é construída de lá para cá. Então, na primeira revelação, a gente tem uma discussão muito material no sentido desse mundo aqui, do que acontece. Jesus já nos mostra um pouco essa expectativa em relação a coisas vindouras. E quando a doutrina espírita chega, ela revela com absoluta clareza a nossa origem, o nosso destino e as relações que existem entre esse mundo espiritual e o mundo material. Ela encontra ressonância nas nossas aquisições intelectuais e naquilo que nós estamos falando dessa criança que vem atingindo uma maturidade do seu senso moral. Essa que no discurso de Estevão ele vai explicando, que vai mudando essa forma de se revelar. A gente falava também, como proposta desses nossos comentários, falávamos sobre um pouco de Paulo de Tarso, que é um ponto importantíssimo naquilo que foi o primeiro movimento cristão além das fronteiras do mundo judaico. Ele vai para a gentilidade, né, para os gentios, que eram os estrangeiros, aquilo que não era hebreu. Né? Fala um pouquinho desse aspecto e da ligação que a gente pode, por exemplo, fazer com o trabalho de Paulo e da importância da revivescência dos princípios dele no movimento espírita, por exemplo. Eu acho que dá para a gente fazer um link também, não dá? O que eu acho muito interessante na figura de Paulo é que quando Jesus escolhe Paulo de Tarso, quem ele escolhe? Ele escolhe uma pessoa que era um doutor da lei. Alguém que tinha o conhecimento dessa base, que havia estudado, que havia lido, que tinha a Torá de cor. Paulo, quando cita, ele cita isso de cor, porque toda criança judaica chega a uma determinada idade que ela tinha que passar por um teste e ela era avaliada em relação a isso. E é esse o vaso escolhido para a divulgação da sua mensagem para além dos muros judaicos. Porque Paulo percebe o caráter universalista da mensagem do Cristo. E Paulo, ele tem a intenção de levar aquilo que é a lei expressa pelo Cristo. O que Paulo procura primeiramente quando ele chega numa cidade? A sinagoga. Aquele ambiente que já tem uma base. Quando ele não encontra reflexo ali, ele busca outras pessoas. Mas é um engano a gente pensar que aquelas primeiras comunidades eram formadas simplesmente de pessoas estranhas ao judaísmo. Isso não é verdade. Nós tínhamos pessoas que eram simpáticas às ideias de Paulo e que eram judeus. Os colaboradores de Paulo eram judeus. Ou seja, o vínculo está aí presente.
E na doutrina espírita, Paulo comparece como um dos espíritos responsáveis pela codificação e ele traz a dimensão da gravitação em torno dessa unidade e desses 3 aspectos, né? Da justiça, da fé, né? E da ciência, quando ele coloca que esses 3 elementos são o que nos aproximam de Deus e os seus contrapesos são aqueles que nos afastam de Deus. E que, em certa medida, era o universo dos mundos de Paulo, né? E características importantes, e eu estou tentando retomar uma fala sua nessa sequência aqui desse café, em que você fala de construir pontes. Por que nós estamos frisando isso? É muito importante que a gente tenha cuidado naquilo que a gente chama de defesa doutrinária do Espiritismo, para que, Rafa está sinalizando ali uns 3 minutinhos, mas eu queria que você finalizasse por aí, da importância da gente estudar com tudo isso, e não ter medo, à luz da doutrina espírita, de nós nos servirmos de todas essas aquisições, que é uma herança que nós estamos tendo. E, então, vai finalizando para a gente, Saulo, da importância da gente construir essas pontes, e fala daquilo que a gente falou, de quando o Evangelho ele começa a espelhar, a gente vira a mensagem viva. Eu acho interessante, Maurício, porque assim, eu acho muita arrogância a gente achar que a gente precisa defender o Espiritismo. Porque significa que o Espiritismo é uma criatura mais frágil do que nós. Porque se nós precisamos defendê-lo, é porque a gente tem condições superiores a ele. Isso absolutamente não é verdade, né? O Espiritismo não precisa de gente que o defenda. O Espiritismo precisa de gente que o viva, que o exemplifique. O Espiritismo ele é uma proposta para corações conduzidas pelo Cristo. E a proposta do Cristo, ela vai conosco, sem nosco, apesar de nosco. O que nós temos de desafio é internalizar essa mensagem. O Espiritismo, ainda que o movimento espírita fracasse, a proposta espírita não fracassa. Se ele é parte da lei divina, então... Ele não vai fracassar enquanto proposta. Agora, nós podemos fracassar na nossa tarefa de interiorizá-lo. Eu acho muito bonito nas 3 revelações, porque quando o primeiro templo é destruído, a lei ela é comentada dentro do lar das pessoas na Babilônia, que futuramente dá origem à sinagoga. Quando Paulo busca a sinagoga, e a sinagoga não recolhe, ele monta comunidades dentro da casa das pessoas. E a doutrina espírita ela surge em comunicações mediúnicas dentro de casas de pessoas, em conversas familiares. Ou seja, eu tenho certeza absoluta que, do ponto de vista de movimento, se todas as instituições falharem, nós teremos seguramente uma casa em que ali a proposta renasce. Irmão, muito obrigado. Então, você que está nos ouvindo, que esse Evangelho ele possa encontrar guarida não só nos nossos lares, mas na casa original, que é o nosso coração, que abriga esse tesouro, que é o amor que a gente precisa retemperar, redescobrir e vivenciar. Um beijo no coração de todos vocês e até o nosso próximo café. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil.
Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441 1277. Assista a partir de agora o quadro musical Mundo Maior, uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior de Guarulhos.
A música Segredos do Amor fala desse sentimento tão sublime que é o amor. E como trilha do filme Causa e Efeito, também fala dessa lei. Nós, aqui encarnados na Terra, sabemos que passaremos por sofrimentos, mas, utilizando o amor, que é o mais sublime de todos os sentimentos, nós podemos superar esses momentos difíceis da melhor forma possível. Fiquem com Deus e muito obrigada. Amigo telespectador, agradeço a sua atenção e lembro que este programa vai ao ar pela TV Universitária todas as sextas-feiras, às 15 horas e às 20 horas, como também aos sábados, às 0 hora e às 10 horas. Saiba também que os nossos programas podem ser acessados pela internet através do YouTube. Basta você entrar no YouTube e digitar Programa Momento Espírita Tupã e você poderá assistir a todos os nossos programas que já foram ao ar. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Desejo a você um ótimo fim de semana com muita luz e muita paz. Que Deus o abençoe e o proteja, como também a todos os seus familiares. Receba o meu abraço carinhoso e até o nosso próximo programa. Ouça pela Rádio Tupã AM 1130 kHz todos os domingos, das 12 às 12 horas e 50 minutos, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos ao meio-dia, na Rádio Tupã AM. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática,
Oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441 1277.